um curso de especialização na carta aos Romanos, o nosso irmão David, ele nos pergunta o seguinte: esse tipo de fé é crer mesmo que os métodos de Deus possam colocar dúvidas diante das circunstâncias que ele cria? Aí nós devemos ler o apóstolo Tiago, tá bem? O apóstolo Tiago, ele vai dizer para nós o seguinte, capítulo 1 do apóstolo Tiago: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, o apóstolo Tiago, ele vai dizer para nós o seguinte, que Deus, sendo aquele que coloca em nós a fé, ele vai colocar a nossa fé à prova. Vai colocar a nossa fé à prova. Nós, quando éramos meninos, pensávamos como menino, discorríamos como menino, andávamos como menino. Agora Deus precisa da gente para uma obra maior, meus irmãos. Deus agora quer colocar você para fazer outras obras, de outra categoria, de outra espécie, de outra expressão. E a fé menina que você tem não vai ser suficiente para sustentar você com a nova obra que Deus vai colocar em suas mãos. A nova pedreira que você vai ter que arrebentar na picareta. Deus precisa de homens e mulheres amadurecidos na fé. O que faz Deus? Coloca a gente nos chamados períodos probatórios, e durante o período probatório nós vamos sendo aperfeiçoados, tá bem? A fé que Deus nos deu é uma fé perfeita e precisa ser aperfeiçoada. Diz o apóstolo Tiago para nós aqui: a prova da vossa fé produz a paciência. Quer dizer que quando quebra a castanha, o que aparece? A paciência. Então, quando a gente é colocado nessas situações aí em que nos falta a fé, esse é o momento em que nós devemos mudar de fé em fé. Quer dizer, aperfeiçoarmos a nossa fé. Tem que ser obedecido, meus irmãos. O Senhor nosso Deus, Ele quer ser obedecido, deve ser obedecido e será obedecido. Tá bom, irmão David? Bom, o que nós vemos aqui está no apóstolo Tiago. Agora a gente retorna para o apóstolo Paulo em Romanos, tá bem? Para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, versículo de número 6, entre as quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. O que significa isto, meus irmãos? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala: esta fé que foi dada para a obediência lá, entre todos os agentes, é para vocês também. Não tem como você terceirizar isso, tá bem? Você não tem que ter a fé de Noé. Você não tem que ter a fé de Abraão. Não tem que ter a fé de Sara. Não tem que ter a fé de Sansão ou a de Moisés. Mas você tem que ter a sua própria fé. Cada um de nós tem a própria fé, o próprio dom que Deus dá em nossos corações. E você será responsável pela fé que Deus colocou em seu coração. Não tem para onde fugir. Tem uma obra que Deus quer que você faça. Esta obra, para ser aprovada por Deus, precisa de fé. Deus lhe dá a fé para fazer a obra. Deus lhe deu a fé. Agora você vai abraçar. Agora você vai trabalhar. A um deu 1 talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Não é para terceirizar, não é para esperar que o outro faça a sua obra, tá bem? Cumpra a tua parte, a tua responsabilidade. Agora, meus irmãos, a gente é testemunha de que existe uma sobrecarga sobre algumas pessoas
dentro do Evangelho, enquanto que outros estão aliviados. Não era para ser assim. Se nós levássemos as cargas uns dos outros, como diz a palavra de Deus, cumpriríamos a lei de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que tem gente arriado debaixo das cargas? Sobrecarga. Sobrecarga, meus irmãos, deixa eu dizer para os irmãos aqui o seguinte: porque você tem uma só vocação. Um dia desses, um pastor perguntou para mim sobre a vocação dele. Então a vocação dele é trabalhar com a música, tá bem? Desde quando ele foi chamado para o Evangelho, ele foi estabelecido como um músico do Senhor. Ele tem facilidade com instrumentos musicais. Quando ele faz a ministração do louvor, a unção de Deus se manifesta, o Evangelho é pregado e as pessoas entendem a palavra de Deus. Esta aí é a função primária dele, é a vocação primária dele. Agora, com o passar do tempo, as pessoas foram colocando outras cargas para ele carregar. Aconselhamento pastoral, visitas, fundação de igrejas, organização do ministério. Outras cargas foram colocadas sobre os ombros dele. E essa daqui, que era para ele responder, que é a ministração do louvor, treinar outros músicos para também aprender a tocar, a cantar, porque, meus irmãos e irmãs, o ministério da música também, ele faz parte, desde a criação do mundo até os fins dos tempos, de todo o mistério do Senhor. Então há um ministério da música, não uma ordenação ministerial para a música, mas existem ministros de louvor. E o que ele faz? Ele se ocupa com o pastorado, ele se ocupa com as visitas, ele se ocupa com o ministério, ele se ocupa com o aconselhamento, mas e o ministério dele, que é o da música? O que ele faz com isso? Enterra? Deixa para os outros? Não pode. Não pode, meus irmãos, não pode. Você foi chamado com uma santa vocação. Esse ministério primordial que Deus colocou na sua mão é seu, é para você trabalhar com ele primeiro. E as outras cargas, como que você vai fazer? É um sobressalente, as outras cargas são sobressalentes. Cuida do que é teu, que Deus colocou na tua mão, em primeiro lugar. Isso aqui é a ordem do dia. Isso é uma coisa que você vai na empresa, se vocês que trabalham em empresa, vocês sabem disso. O que adianta você chegar lá e o chão está todo sujo, mas o camarada, ele é um excelente, vamos colocar lá, repositor. A prateleira está cheia, mas o chão está todo sujo. Mas ele não foi contratado para repositor, ele era para garantir a conservação do espaço. O que vai acontecer? Tira ele da prateleira, dá uma bronca nele para ele limpar o chão dele. É assim que acontece? É assim que acontece, meus irmãos. Então nós temos que fazer tudo quanto vem à nossa mão para fazer, mas temos que colocar em ordem. Em primeiro lugar, aquilo que Deus colocou na tua mão para que você execute. Não se sobrecarregue com as obras do seu irmão, tá bem? Não se sobrecarregue com funções secundárias que não fazem parte da tua função primária, meus irmãos. Primeiro, aquilo para o qual Deus te chamou. Fez bem feito aquilo que você está fazendo? Agora você vai ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão, tá bom? Vocês entenderam o Evangelho? Por que te importas tanto com o trabalho mal feito que o outro irmão está fazendo? Vê o teu que você está deixando de fazer. Vai lá e faz o teu, faz bem feito. Tira o argueiro que está no teu olho. Então cuidarás em ajudar o teu próximo. Então tem muita gente polivalente, inclusive, meus irmãos, atuando aí nas igrejas e atuando no Evangelho. É bom ser polivalente quando você não sabe muito bem o que é que você tem que fazer. Então você é um auxiliar de escala, está ali pronto para fazer qualquer coisa que lhe mandarem fazer. Talvez essa seja a sua vocação. Glória a Deus. Vai e segue, meus irmãos. Seja o melhor serviçal que você puder. Isso aí é excelente. Mas aí você vem para o restante das cartas. Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo, querendo que todo mundo cresça na fé. Agora, se a gente abandona o posto e deixa para o outro fazer, o outro que não tem a vocação, que não tem o talento, que não tem o chamado, ele vai exercer sua função,
mais ou menos, meus irmãos. Ele vai fazer um serviço mais ou menos. Ele é um grampo no chinelo, sabe? Não é certo colocar grampo no chinelo. O certo é ir lá e comprar outra correia ou outro chinelo. Mas a gente vai remendando as obras de Deus e não precisa remendar. É só ler as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai entender isso daí. Quando a gente chegar lá em Romanos capítulo 12, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Nós vemos aqui que no chat os irmãos estão falando, irmão Felipe. E quando temos uma fé, ainda que seja em um talento, mas não sabemos para onde ir, esperamos a direção de Deus ou façamos de acordo com a nossa criatividade? A própria criatividade, irmão Felipe, ela já é uma manifestação da graça de Deus para que você exerça a sua vocação. Não é que você está totalmente desorientado sobre para onde ir e o que fazer. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa é chamada para ser evangelista. O que vai acontecer? Pessoas serão colocadas no seu caminho e quando você abrir o evangelho, você vai evangelizar essas pessoas com mais facilidade do que alguém que não é chamado para ser evangelista. É um exemplo. Tem pessoas que eles são chamados para o pastoreio, mas ele não é chamado para ser evangelista. Acredita nisso? Então ele pastoreando, tomando conta da igreja na sua totalidade, ele faz um bom trabalho. Mas quando ele vai para a evangelização pessoal, ele já não consegue desenvolver o trabalho dele. O que faz então? Eu que não tenho vocação para ser evangelista, mas fui chamado para pastor, eu vou pedir a Deus que levante um evangelista na igreja. Ou que me ilumine os olhos do meu entendimento para mim saber quem é que faz evangelismo na igreja. E eu vou distribuir as funções para as pessoas. Vou fazer um chamado, uma convocação. Eu vou fazer igual o Joel. Vou fazer uma convocação no Monte Santo do Senhor para o trabalho. Agora tem pessoas que ele é tão faz tudo, mas tão faz tudo, que não dá espaço para ninguém fazer nada. Aí tem um monte de gente encostada enquanto ele faz tudo. Também está errado, meus irmãos. Essa não é a vontade de Deus. O tema da nossa aula hoje é fé para a obediência, e esta obediência estrita, mas é uma obediência para todos, não exclusivismo no reino de Deus, tá bom? Então nós damos glórias a Deus, é verdade, irmão Felipe, irmão Nessi, essa aqui é a verdade. Então, todos nós somos chamados para ser de Jesus Cristo, e nós chegamos aqui no versículo de número 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Terminamos a primeira perícope do nosso estudo da carta aos Romanos. Ele vai terminar dizendo o seguinte: turma que está em Roma, vocês são amados de Deus. Não tem acidente nenhum na obra do Senhor. Deus amou vocês. Deus ama vocês. Não é um acidente de percurso, não é um por acaso. Tropeçou e caiu dentro da igreja. Não existe isso, tá, meus irmãos? Tropeçou e caiu dentro da igreja. Existe uma mão divina trabalhando de dia e de noite, porque o braço do Senhor não está encurtado para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir. Então o Senhor está com as mãos estendidas. As mãos de Deus estão operando a nossa salvação com amor. Tá bem? Deus não tomou uma decisão de sair da glória, começar o mundo, enviar o Filho dele para depois ficar perdido sem saber o que vai fazer. Deus está salvando as pessoas. Agora, Deus salva as pessoas um a um. É o padrão do Senhor. Ele chama um a um. Mesmo que a gente faça parte de um grande conglomerado de pessoas, um grande avivamento, que todo mundo aceita Jesus, mas é um a um. O livro da vida é escrito nome a nome. A pedrinha branca é colocada na mão de cada um. E cada um vai receber o seu próprio nome no templo de Deus. A salvação, ela tem essa exclusividade de um a um, tá bem? É o evangelista, o pregador e o pecador fazendo confissão pública de que Jesus é o Senhor. Deus te ama. E o apóstolo João fala, assim como ele amou no princípio, ele amou até o fim. Isso não diminui. O amor de Deus, meus irmãos, ele não tem mais ou menos, tá bom? O amor de Deus, ele é qualitativo. Se ele é qualitativo, ele é da qualidade do seu espírito, da qualidade da sua natureza. É o amor puro. O que é amor puro? É amor com amor, não é amor mais nada. É amor com amor. Deus ama amando, tá bem?
E como ele amou no princípio, ele ama até o fim. Mas eu fiz algumas coisas aqui que acabaram com a minha moral diante de Deus. Moral, meus irmãos. Moral não é critério de salvação. Vocês sabiam que moral não é critério de salvação? Moral não é, ética não é critério de salvação. Legalismo não é critério de salvação. O que é critério de salvação? O amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo é todo. E tem quantidade de crer, meus irmãos? Não tem quantidade de crer. Se tivesse quantidade de crer, o texto diria assim, se fosse por quantidade de eu creio mais e o irmão crê menos, seria assim: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê muito não pereça. Mas o texto não diz crê muito, crê mais. Diz assim, para que todo aquele, e todo é todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem esse aqui que crê um pouquinho e tem aquele que crê um montão. Mas a fé ela não é quantificada para a salvação, ela é qualitativa, tá bem? Então ela tem a qualidade do Evangelho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos aqui amados de Deus e chamados santos. Participar do Evangelho é algo tão fora da curva para nós, na humanidade, que além do Senhor nos chamar por amor, Deus ainda nos qualifica com a santidade. E como que Deus nos qualifica com a santidade, irmãos? Só nos chama de santos. Nada mais, nada mais. Ele chama santo. Eu te santifiquei. Vamos ler aqui o texto de Jeremias, profeta do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Ezequiel. Jeremias não tinha nem nascido, não tinha participado de nenhum ritual do templo, não fez nada para merecer coisa nenhuma, nem o chamado, nem a vocação. Aí diz a Bíblia assim, Jeremias, capítulo de número 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre. Quem formou quem no ventre? Eu. Deus. Deus formou Jeremias no ventre. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quem conheceu quem? Jeremias conheceu Deus? Não. Antes que Jeremias fosse formado por Deus no ventre da mãe dele, Deus conheceu Jeremias. Bíblia é Bíblia, meu irmão. A Bíblia é assim mesmo, ela tem essa força de argumento por si mesmo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Mas nem nasceu, já é santo, nem nasceu, já é santo. E quem santificou Jeremias? A madre, a barriga da mãe, o pai de Jeremias, que era sacerdote, o Levi, o ritual no templo. Quem santificou Jeremias? A palavra de Deus diz: eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Isso no Antigo Testamento, porque os profetas são cristãos antes de Cristo. O que acontece conosco, meus irmãos? Nós que somos chamados para o Evangelho, recebemos a vocação pelo Espírito de Deus e acontece o mistério da regeneração, somos regenerados, tá bem? Aí a Bíblia diz, chamados santos. Então você é santo. E o que você fez para ser santo? Você foi chamado. Deus te colocou o nome. Graça, que é o tema da nossa aula dessa noite, tá bem? Graça, fica tranquilo. Deus está em paz com você, não está em guerra com você, nem nervoso, nem irado, nem irritado, nem contrariado com você. A graça de Deus está se manifestando. Graça e paz, meus irmãos. Fique em paz. Não a paz que o mundo dá, condicional, assina aqui. O Senhor Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não com a paz do mundo, tá? Que é a paz de contrato. Paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os dois pensam igual, os dois atuam com a mesma direção. Amém, meus irmãos e irmãs? Com essa mesma graça e essa mesma paz, nós chegamos ao término da aula nessa noite, lendo aquilo que os irmãos estão colocando no chat, tá bem? Glória a Deus por isso, amém, maravilhoso, e que Deus seja louvado.
nós vamos aqui orar e agradecer ao Senhor por esta noite. E quero informar os irmãos e as irmãs que a partir de quinta-feira também as nossas aulas em especialização na carta aos Romanos, ela vai permanecer de terça-feira, tá bom? De terça-feira. Nas quintas-feiras nós vamos começar o curso de Pedagogia Cristã e também de Filosofia Clínica. Nós vamos transmitir as aulas ao vivo pelo Google Meet. Vamos abrir o link, enviar para os irmãos e todos vocês estão convidados, inclusive, a se matricular. Pedagogia Cristã e Filosofia Clínica.